Dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar mais uma live do ciclo de lives Parto a Parto. Essa é a segunda live desse ciclo e hoje a gente vai falar sobre alívio da dor no parto, que é um tema bem interessante, bem procurado por muitas mães, né? Porque a questão da dor no parto ainda é um assunto, né? Sempre que muitas mães têm muita curiosidade. Como que eu vou ajudar meu corpo? Como é que eu vou lidar com a dor no parto? Será que eu vou conseguir, né? Ao mesmo tempo que muitas mães também têm muito medo da cesárea, de estar indo para uma cirurgia, também tem o medo de não conseguir dar conta da dor, né? E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Por que que a gente tem tanto esse medo da dor, né? Principalmente a dor do parto em específico. E o que que faz também a gente... Quais são as formas que a gente tem para aliviar, lidar com as sensações das contrações. Vamos entender um pouco como é que funciona a questão da dor durante o parto, né? E como lidar com ela de forma mais tranquila. Vou mandar aqui a live para algumas pessoas, convidando para estar participando aqui também. Bom, eu vou começar, né? Então, a dor no parto dói. Eu não tô aqui pra dizer que a dor no parto não dói, não dói, é coisa da cabeça de vocês. Dói, o parto dói. Mas a questão é que a dor no parto, ela é algo muito individual. Por que que eu tô falando que é individual? Porque a noção que a gente tem do medo, da dor do parto normal, e estou falando aqui específico da dor do parto normal, não é uma noção que é criada por nós mesmas. É uma noção, são sensações que a gente vai criando de acordo com as experiências que a gente teve na nossa vida em relação à dor, né? Então, você já teve algumas experiências não agradáveis em relação à dor, você já teve experiências de traumáticas, né, durante a sua vida em relação à dor. E o que você já ouviu falar sobre a dor do parto na sua vida, durante toda a sua vida, né, desde a infância até o momento que você resolveu engravidar e aí você começou a escutar histórias e outras pessoas falando que a dor do parto é a dor da morte, que a dor do parto é a dor de não sei quantos ossos quebrando. E aí você vai criando na sua cabeça esse imaginário de que a dor do parto é algo horrível. Você vai baseando uma experiência que você não viveu ainda apenas em experiências de outras pessoas. E aí é que tá, a gente não pode ficar baseando uma experiência que a gente não viveu, que é uma experiência individual, a experiência do parto é algo único, individual, baseado no que as outras pessoas estão falando. Aí você vai criando esse imaginário de que a dor do parto é a dor da morte, que eu nunca vou conseguir parir normal porque me disseram que é horrível, que acaba com a mulher, enfim, uma série de coisas que você vai ouvindo ao longo da sua vida.
E aí, nesse momento, por ser uma experiência individual, que você precisa fazer como se fosse uma nova, ouvir coisas positivas em relação ao parto, se for realmente o parto normal que você queira, né? Para você saber lidar com ela, porque a dor, ela existe, né? Como eu falei, o parto, ele dói, a dor do parto acontece. Mas existem várias formas de lidar melhor com a dor do parto, assim como existem várias formas de fazer com que a sua experiência no parto, ela aumente, ela seja, a experiência da dor no parto, ela seja algo que vá aumentar mais ainda. Então, por ser uma experiência individual, que a gente não deve se basear no que as outras pessoas vão falar, a gente precisa buscar essas formas de lidar melhor com essa dor. E aí, alguns fatores que infelizmente aumentam essa sensação de dor, alguns fatores externos. Porque o parto em si, ele é totalmente fluido no sentido de que durante o trabalho de parto, há uma atuação gigantesca dos hormônios. Esses hormônios atuam de forma conjunta. E cada fase do trabalho de parto, eles vão atuar também dessa forma cíclica. E eles vão atuar para te ajudar no trabalho de parto, ajudar nas contrações, ajudar a te trazer essa sensação de bem-estar, porque pode parecer que não, mas o parto também, ele libera hormônios que te trazem sensações de bem-estar e sensações, hormônios analgésicos, hormônios que vão te ajudar a diminuir essa sensação de dor. E aí, por isso que a gente não pode se basear somente nas experiências alheias em relação ao parto, porque cada nós temos a nossa experiência, as nossas vivências, uma forma de lidar com a dor, a gente também vai ter os nossos hormônios lidando, o nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo ao nosso favor, ali, trabalhando para que a gente possa ter um trabalho de parto com experiência positiva, né? Até aí tudo bem, né? O nosso corpo, ele é nosso aliado, os hormônios são nossos aliados, os hormônios que vão trazer toda essa sensação, a adrenalina, a ocitocina, a relaxina, que vai ajudar a relaxar os músculos para o bebê passar. Então, uma atuação gigantesca de hormônios são nossos aliados. A questão que atrapalha muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, são os fatores externos. Os fatores externos, eles bloqueiam a atuação desses hormônios para que a gente possa ter uma experiência tranquila. Aí, aquela experiência que era para ser uma experiência tranquila, acaba não sendo. E aí, que fatores são esses? Muitas vezes, a mulher tá em casa, iniciou o trabalho de parto, aí vai para o hospital. Chega lá no hospital, já é um ambiente frio, um ambiente claro, um ambiente com pessoas desconhecidas, um ambiente muitas vezes hostil, com comentários, palavras depreciativas, um ambiente onde você não se sente bem, né? Começar por aí. E aí o seu corpo, ele sente aquilo. O seu corpo, ele capta as sensações do ambiente, né? E aí a percepção, a questão do medo, ele aumenta mais ainda, né? O medo da dor, o medo de sofrer alguma intervenção. Que foi até o que a gente falou na live com a Andrea, que o nosso corpo, em determinada fase do trabalho de parto, ele entra nesse modo de luta ou fuga. Quando você está em situação de perigo, e no caso aqui a dor do parto, você entra nesse modo de lutar ou fugir. E aí você quer lutar contra essa dor, né? É algo fisiológico, a parte dos hormônios, ela atua nesse momento também. E aí, quando você tá ali, ainda sob essa atuação dos hormônios, e ainda se depara com situações externas, um ambiente hostil, um ambiente onde existe uma pressão externa das pessoas para que você
para que o bebê nasça logo, ou para que para que seja realizada alguma intervenção, como a ocitocina ou a episiotomia. E aí você já sabe que é uma intervenção que você não quer fazer, que não existe justificativa, mas mesmo assim a equipe fica pressionando, uma pressão para que você faça força, enfim, várias situações durante o trabalho de parto que vão aumentar aquela sensação de dor. A questão também de negar alimentação, hidratação, negar o direito de você se movimentar, tudo isso faz com que você se sinta mais acuada, ao invés de você se sentir mais livre, se sentir mais à vontade para que esse trabalho de parto aconteça mais rápido, para que os hormônios atuem, ele vai bloquear. Ele vai acabar ficando acuado. Seu corpo e a sua mente no trabalho de parto, eles não são coisas separadas. Eu acho que em nenhum momento da nossa vida, né? Mas no trabalho de parto, eles atuam de forma conjunta. O parto, ele acontece mais na nossa cabeça do que no nosso corpo, também no nosso corpo. Mas o parto é mais na nossa cabeça. Então, você tá com a mente onde você pode estar focando no seu interior, escutando o seu corpo, aquela sensação de dor, ela vai ser diminuída. E aí você entra num ambiente que você começa a escutar pessoas que você nunca viu na vida, comentando sobre a sua vida ou comentando coisas aleatórias. Você tá lá no seu trabalho de parto, que é um evento íntimo, e você começa a escutar pessoas falando assuntos nada a ver. Muitas pessoas, muito barulho. São várias as situações em que é comum a mulher estar no trabalho de parto, iniciar o trabalho de parto em casa, tranquilo, e quando chega no hospital, o trabalho de parto ele não evolui. Por quê? O corpo da mulher, ela sente que não está à vontade, ela sente que ali não é um ambiente seguro. Ela sente que ali é um ambiente que ela está em perigo. O corpo dela sente, o bebê dela sente. Então, quanto mais a gente buscar fazer, né, que é um dos papéis da doula também, buscar fazer com que esse ambiente ele se torne acolhedor para ela, tanto no sentido físico, como a questão da ambientação, da luz, mas também como no sentido emocional, né? Aquela segurança emocional, para que mesmo que as pessoas do ambiente sejam pessoas que não têm essa noção, né? Para que ela possa ter esse processo tranquilo. E o trabalho de parto, como eu falei, ele é algo individual e ele vai precisar também que não só a gestante, nem a equipe, mas que o acompanhante ele também tem esse olhar para dar essa segurança para a gestante. O acompanhante ele é essencial no alívio da dor. Às vezes, só o fato de você saber que tem uma pessoa ali do seu lado para te ajudar, para te apoiar, ou seja, uma mão te apoiando, seja alguém, aquela presença ela já vai ser um alívio da dor. A presença da doula, né? Existem até algumas pesquisas que mostram a presença da doula, ela é um alívio da dor natural, porque saber que você está sendo apoiada nesse momento vai te ajudar a lidar melhor com a sensação das contrações. São esses os fatores externos, né, que trazem para a mulher essa sensação de que algo não está bem e seu corpo está em perigo. É realmente essa sensação de que ela está em perigo, né? Como eu falei, a pressão para o parto acontecer, a pressão para ser feita alguma intervenção, a ocitocina ou a episiotomia, a falta de movimentação, falta de alimentação durante o trabalho de parto, conversas aleatórias durante o parto, conversas muito barulho com pessoas desconhecidas, o ambiente hostil, o ambiente que não está agradável. Repito, a mulher quando está grávida, ela sente quando o ambiente ele não está agradável. Então, por isso que é muito precioso que
as pessoas envolvidas nesse momento estejam atentas para que esse ambiente se torne o mais tranquilo possível, mais receptivo para receber o bebê. E aí existem outras coisas que vão ajudar a mulher a lidar com a dor no parto, que são as massagens em qualquer fase, até da gestação, são maravilhosas, mas no trabalho de parto são grandes aliados para alívio da dor. A banheira também, ela é um analgésico, torna-se até um analgésico natural, porque vai ajudar aquela mulher a lidar com as contrações, a gravidade. Quando a mulher entra na água, ela traz essa sensação de bem-estar. O uso da bola também, a bola de Suíça, no trabalho de parto também ajuda a acomodar a pelve, deixar a pelve mais leve, ajuda na movimentação. Então, também é um grande aliado no alívio da dor. A movimentação, você se movimentar durante o trabalho de parto. Mas a questão da movimentação também é assim, algo para ter atenção. Porque quando se fala em se movimentar durante o trabalho de parto, você já pensa numa maratona. Já pensa, comecei a sentir contrações, eu já vou começar aqui a me movimentar. Mas não é, tá? A movimentação no trabalho de parto, ela tem 1 hora para acontecer. Nas primeiras contrações, lá no início, na fase latente, a gestante ela precisa ter um pouco de calma quanto à movimentação. É indicado que você deixe para se movimentar na fase mais ativa. Nessa fase de inicial, você precisa descansar, você precisa se alimentar. A movimentação em si, ela vai ser mais restrita, porque senão quando chegar no final no final do parto, você já vai estar cansada, quando realmente você precisar se movimentar. Então a movimentação ela é uma ótima aliada nesse processo. A ambientação também, né? O mesmo jeito que ela pode ser uma coisa que atrapalha, ela também é algo que ajuda. Uma luz mais baixa, um ar-condicionado que está numa temperatura mais agradável, uma música, né? Uma playlist com a música agradável, óleos essenciais, um cheirinho, uma sensação. São várias as coisas as ferramentas que a gente usa para ajudar a tornar esse ambiente acolhedor. E é como eu falei, do mesmo jeito que esse ambiente ele pode ser nocivo para a gestante, pode atrapalhar, pode bloquear aquele trabalho de parto, ele também pode ajudar. E aí, quando você tem pessoas atentas naquele cenário do parto, pessoas atentas a deixar o seu ambiente tranquilo, a deixar você tranquila, a deixar você confortável, quando você sabe que ali naquele espaço tem pessoas que vão te ajudar naquele momento do aperreio, da dor, vão te ajudar se você caso quiser uma luz mais baixa, se você quiser uma água, se você quiser um carinho, se você quiser um apoio, enfim. O trabalho de parto ele é único, cada mulher vai vivenciar de uma forma. E no caso da doula, ela vai estar ali para te ajudar nas suas necessidades. Porque como eu já falei em alguns outros vídeos, né? O foco da doula é na mulher. Aquela equipe que está ali, ela vai estar focada na parte técnica, a parte dos protocolos que eles fazem todos os dias. Óbvio que alguns profissionais, eles, além da parte técnica, eles dão mais atenção, eles têm esse olhar mais atento para a gestante. Outros não. Mas o foco da doula, o específico é na gestante, não é em estar procurando acesso e nada. A doula não realiza procedimentos técnicos, mas a doula está ali para ter o foco no seu bem-estar. E por isso que as formas de alívio da dor torna essa experiência uma experiência tranquila, uma experiência positiva. Porque a questão da dor no parto não é a dor em si, mas a experiência que aquela mulher teve no parto que vai tornar essa percepção de dor, boa ou não. Quando você escuta uma mulher falar que foi horrível o parto dela, foi uma dor horrível, aí você começa a perguntar, mas e aí, você passou por
passou por algum momento desagradável, o que aconteceu no seu parto? Geralmente, na maioria das vezes, ela sempre relata: fizeram episiotomia, gritaram comigo, subiram na minha barriga, empurraram minha barriga, eu fiquei horas sem comer, eu fiquei sozinha muito tempo, não me deixaram caminhar, ou me negaram anestesia, enfim. São várias as situações que essa mulher passou no parto que tornou ruim a experiência. E aí, quando ela vai contar essa história para alguém, ela conta essa experiência associada à dor, porque foi uma experiência traumática, foi uma experiência ruim, né, para ela. Então, não foi a dor do parto em si, foram as várias intervenções desnecessárias, foram os tipos de violência obstétrica, foram as formas desrespeitosas que ela foi ali, né? Que ela passou por aquilo. Então, além dessas formas de massagem, bola, movimentação, música, ambientação, repito, a importância do acompanhante também. Busque sempre o acompanhante também como aliado para te ajudar ali no conforto, porque o acompanhante, diferente da doula, a doula tem um olhar diferente para o cenário do parto. Quando a doula está ali, ela está atenta a tudo que diz respeito a você. No geral, ela tem um olhar geral para o que está acontecendo, individual para você. Mas o acompanhante, geralmente, é uma pessoa do seu vínculo, é uma pessoa que você tem, que você conhece há muito tempo, é uma pessoa também que te conhece. Então, ter uma pessoa que você sabe, que te conhece, que vai te ajudar ali naquele momento, já torna algo mais confortante. A doula ela só vai ser mais uma parte desse tripé para te ajudar nesse momento. E além disso, eu quero também falar aqui, quero deixar bem assim, eu quero falar aqui nessa live sobre algo muito importante, que a gente fala, né, de alívio, quando a gente fala de alívio da dor, né, na questão da experiência que a mulher vive no parto, a gente também precisa falar sobre o racismo obstétrico e o que isso tem a ver com o alívio da dor. Isso tem a ver porque mulheres negras sofrem mais violências obstétricas durante o parto. E se elas sofrem mais violências obstétricas durante o parto, as experiências delas não são experiências positivas. Na maioria das vezes não vão ser experiências positivas. Existem pesquisas que mostram que a analgesia, os métodos de alívio da dor, entre esses que eu citei aqui, em mulheres negras eles são mais negados, porque existe o preconceito dentro da área, em todas as áreas, né? Mas eu tô falando aqui da questão da obstetrícia, do parto, de que a mulher negra ela é mais resistente à dor, de que ela é boa para parir. Então, por isso, por terem alguns o sistema e algumas pessoas terem esse preconceito, quando uma mulher negra ela vai para esse espaço para ter o seu bebê, é mais negado o direito de anestesia, o direito de alívios da dor, porque eles acreditam que a mulher é boa para parir. E aí é onde entra, a gente precisa dar atenção para esses assuntos, né? A gente precisa falar sobre esses assuntos, a gente precisa ter informação, buscar nosso plano de parto, buscar ter nosso plano de parto, buscar apoio, né? Seja algum profissional, que seja doula, que seja outra pessoa, para você ter apoio para essa situação. Porque se no geral, né, as mulheres já passam por esses processos, onde são negados alguns alívios da dor, para mulheres negras, isso é mais visível ainda. Então, a gente precisa dar atenção para esses assuntos. As formas de alívio da dor, de tornar essa experiência positiva, vão ser muito individuais também para cada mulher.
Cada mulher ela vai vivenciar aquele processo de uma forma individual, como eu falei. Pode ser que no momento do trabalho de parto, a mulher não queira não queira música, não queira massagem, pode ser que ela se incomode com a massagem, pode ser que ela não queira se movimentar, né, conforme estão sugerindo. Então, até nesses momentos onde a dor, até nesses momentos onde esses alívios são bem-vindos, é preciso também que a gente tenha esse olhar também de cuidado, né? Isso também são intervenções e precisa ter esse olhar para poder a gestante lidar melhor com essa situação, porque é muito comum também a gestante colocar no plano de parto que quer uma playlist com música. Amiga Adriana aqui. Amiga Edna, você sabe que se precisar estou por aqui. Assistida para ficar por dentro, já que faz. Faz tempo que parei e esqueci. E a gente esquece mesmo, viu, Adriana? A gente esquece. E foi bom você ter falado isso, porque até a dor do parto a gente esquece. Passou um tempo, a gente já quer. Não sei você, né? A gente já quer parir de novo, porque a gente esqueceu a dor do parto. Aí a gente já quer parir de novo, porque a dor, a percepção da dor, né? Geralmente se foi uma experiência, fica só a parte boa, né? Ainda não esqueci. A Renata, mas tá muito recente ainda. A Renata foi a primeira gestante que eu assisti num parto normal. Foi a primeira gestante que assisti no parto normal. Eu fazia voluntariado no hospital e ela chegou lá, colei nela. Foi a coisa mais linda do mundo, foi maravilhoso. Ela passou por uns perrengues também em relação à dor, pediu cesárea, queria desistir, mas a gente tava lá, eu e a acompanhante dela, não lembro se era a mãe, se era a irmã, a gente tava lá, bora Renata, bora Renata. E aí nasceu o neném dela. Eu tenho 7 anos, mas eu já esqueci, minha gente. Eu já esqueci. Oh, você que foi um anjo que apareceu pra mim ali. Linda. Ai, esse filtro aqui. Tá, saiu. Edna, muito bom. O meu tem 2 anos. Tá muito recente ainda, Renata. Eu acho que ainda tem mais 1 ano pra você esquecer. Edna, muito bom ter amigas, né, que se interessam por assuntos de parto, mesmo que não estejam grávidas, mas que estão ali pra te dar um apoio de qualquer forma, né? Se interessando pelos assuntos. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre essa questão da dor no parto? Sobre as formas de aliviar a dor no parto? Enfim, a gente tem muitas outras, tem a acupuntura, tem os métodos mais naturais, terapias integrativas para ajudar até por exemplo, num parto que teve uma parada de progressão, que parou de evoluir. Alguns outros métodos, a aromaterapia, como eu falei, na questão dos óleos essenciais.
Também são excelentes ativadores de sensação de bem-estar, que ajudam. É como eu falei, é um conjunto de coisas. Desde o apoio físico que você tem ali das pessoas, né? O apoio emocional também dessas pessoas, o apoio da estrutura, a questão da ambientação, até esses métodos que eu falei, como a música, uma ambientação, uma banheira, uma bola, um óleo, aromaterapia, a acupuntura também. Então é isso, minha gente. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me mandar lá no direct, pode mandar no WhatsApp também, se alguém quiser falar mais sobre esse assunto. Sobre esse assunto do alívio da dor, né? Como é que eu atuo, como é que a dor atua nesse momento de alívio da dor. E também sobre algum assunto relacionado ao que eu falei aqui, tá bom? Se eu tivesse conhecido o trabalho da dor antes, eu teria feito diferente no dia do meu parto. Mas assim, aconteceu tudo. O meu parto foi cesárea, mas senti dores pra ter normal. Mas só dilatou 3 centímetros, né? Minha preocupação é só sentir as dores normal, novamente. Então, você chegou a sentir, você sentiu dores, né? Você foi pra cesárea, mas você sentiu dores. Você já sabe, tanto você, né, sua cabeça, e seu corpo também já sabe qual é o caminho das contrações, como é que inicia esse processo. Uma gestação, ela vai ser, nenhuma gestação ela vai ser igual à outra, nenhum trabalho de parto ele vai ser igual ao outro. Então, se você quer aguardar o trabalho de parto, só se entrega, só deixa, né? Porque o trabalho de parto ele é individual. Pode ser que você dilate de forma mais rápida, pode ser que demore mais um pouco, né? Tem as fases do trabalho de parto, os pródromos, a fase latente, a fase mais ativa, a fase de transição e o expulsivo, o nascimento do bebê. E aí depende de cada mulher. Pode ser que você não sinta aquelas contrações, os pródromos, pode ser que o seu trabalho de parto já evolua rapidamente, mas depende muito de cada mulher, né? Cada experiência é única. Mas assim, em relação à dor, é como eu falei, a dor, eu acho que ela tá mais aqui na nossa cabeça, né? Do que a experiência que a gente viveu. Você viveu uma experiência, um pouquinho da experiência do que é sentir contrações. E é como eu falei, né? Eu acho que foi até uma das técnicas de alívio da dor que eu esqueci de falar, que é a respiração. Você começar, desde agora da gestação, observar a sua respiração. A nossa respiração, eu te recomendo até assistir a live com a Andrea, que ela fala dessa parte da respiração durante a gestação e para o trabalho de parto. A nossa respiração vai ser um guia para a gente no trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, a gente tende a prender o nosso sistema respiratório. Prender é como se a gente entrasse naquele momento de luta ou fuga e queresse lutar contra a dor. Só que nesse momento da contração, quando a contração vem, a gente precisa soltar. A gente precisa inspirar profundo e soltar devagar e vocalizar. Essa parte aqui da nossa vocalização, que é outra técnica também de alívio da dor, vocalizar e expressar, é muito importante para a gente lidar com a dor. Então, veio a contração, você inspira e solta. Pode vocalizar, pode gritar, se você quiser. Então, é a parte que você vai precisar liberar. Então, uma respiração consciente, inspirar e soltar, vai te ajudar a lidar com essa contração. Porque a contração no trabalho de parto, ela não é algo que dura o tempo todo. Durou um trabalho de parto, durou 12 horas. Mas não foram 12 horas de dor. Foram 12 horas onde uma contração vinha, durava 50, 60 segundos e passava
3, 4, 5 minutos sem vir. Então, tem os intervalos onde você vai poder descansar, onde você vai poder se alimentar, onde você vai poder se movimentar. Então, observa a sua respiração. Se você começar a observar a sua respiração e na hora do trabalho de parto você lembrar de como ela vai ser importante, né? De quando vier a contração, você soltar, você deixar ir e pensar que vai passar. Não é uma dor que vai durar o tempo todo. E cada contração é uma contração a menos. Né? Então, busca essa parte da respiração que eu acho que vai te ajudar bastante. Bom, eu vou encerrar por agora essa live de hoje. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem pra mim, tá bom? Agradeço quem esteve por aqui, quem participou, quem trocou, quem conversou. E a gente se fala no próximo sábado. Eu vou pensar aqui no próximo tema pra gente conversar. A gente vai falar sobre mais algum assunto importante. Quem quiser rever também a live, pode voltar, que vai ficar salvo e assistir depois, tá bom? Um beijo para todas e todas que estiveram por aqui e até mais.